de maio, segunda-feira, o Tecnopolítica convida você para participar de uma rodada de conversa. A gente chama de Tecnopolítica em Debate. Nesse mês, nós vamos discutir o poder das Big Techs no meio ambiente e na saúde. Venha conversar com a gente, venha trocar ideias, venha trazer ideias. Será muito legal. Você só precisa se inscrever aqui no nosso blog e participar na segunda, dia 24, às 19 horas. Valeu, fique ligado no Tecnopolítica. Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu estou aqui com a Nina da Hora, cientista da computação, especializada em segurança lógica e segurança de computação e que trabalha a questão da raça, do gênero. Enfim, ela tem um podcast sensacional, o Ogunhê, e eu queria falar que o tema da nossa conversa é: será que nós conseguimos usar efetivamente tecnologias de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para além do mercado, em favor efetivamente dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, enfim? Com a palavra Nina da Hora. Diga aí, Nina, é possível tudo isso? Ótimo questionamento, Sérgio. Obrigada aí pelo convite para o bate-papo. Eu acredito muito, sim, nessa possibilidade, mas eu vejo que a gente vai ter que ter uma construção ou uma reconstrução anterior aí de conseguir trazer essas tecnologias para o lado mais acessível, para trazer essas ferramentas, as construções delas, para um lado mais acessível, mais com um olhar um pouco menos de lucro monetário e um olhar mais colaborativo. Então, acho que tem esse trabalho anterior de, por exemplo, as próprias tecnologias de reconhecimento facial, da qual eu defendo no momento. No momento, a minha defesa é do banimento, porque eu realmente não... Isso. Eu não consigo visualizar a nossa sociedade lidando com isso agora, por conta por razões evidentes aí de como que está sendo criada a tecnologia. Agora, ela poderia ser uma tecnologia utilizada para você resgatar pessoas desaparecidas, ou para você procurar crianças desaparecidas por muito tempo, né? Pela estratégia que a tecnologia permite você remontar rostos também. Só que para a gente chegar numa construção dessa, a gente precisaria estar repensando os resultados negativos da tecnologia. Porque se a gente criar e colocar ela nesse radar novo, a gente vai estar legitimando os resultados negativos que a tecnologia está trazendo para a gente. Então, reconhecimento facial, eu vou colocá-la fora desse lugar de que pode ser repensado. Aliás, pode ser Nina, construído. deixa eu interromper você para lembrar uma questão. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe que a CUFA, né, recentemente, ela tinha utilizado tecnologias de reconhecimento facial, de biometria, né, para cadastrar pessoas para ser atendidas por atividades de solidariedade que ela desempenhava. E você, no Twitter, enfim, você alertou, falou: isso aí é um uso indevido, não é um uso recomendado, porque né, uma série de fatos negativos podem acontecer. E foi muito legal que o seu alerta surtiu efeito, né? Eles recuaram, né? Eles pararam de coletar biometria, mas eu até escrevi depois, falei assim, pô, mas o que leva uma entidade a usar uma tecnologia tão perversa hoje, né? A própria Prefeitura de São Francisco, no final de 2019, antes da pandemia, ela considerou essa tecnologia extremamente perigosa para grupos fragilizados, né? Para segmentos que já são, vamos dizer assim, perseguidos pelos aparatos, né, do Estado, e essas tecnologias elas viraram uma febre, né? Você vê governadores do Brasil comprando câmeras, sistemas de reconhecimento. E eu gostei, você foi bastante incisiva, você falou a palavra banimento. Não é, vamos avaliar cada caso. Não, agora não dá.
Muito bom. Isso. É Eu isso. É vou incorporar, estou incorporando, Nina, porque teu argumento boa. é contundente. Não, sim, eu vejo, assim, eu fico um pouco desesperada que tem tecnologias de vigilância e que elas acabam reproduzindo um poder que já existe na nossa sociedade estruturalmente racista e preconceituosa, que as pessoas querem, não, vamos debater sobre ela, não, galera. Não, é assim, tá claro aqui, tá posto que nós precisamos banir. Vamos, né, e vamos lidar com outros aspectos de tecnologias que dê para a gente sobreviver, ou que dê para a gente viver, porque com uma tecnologia como essa, a gente não está conseguindo nem vislumbrar vida, né, de tantas Claro, pessoas que estão claro, sendo afetadas. claro. E quais outros aspectos, voltando à questão inicial, Nina, que a gente, sei lá, a gente poderia vislumbrar como úteis para as comunidades, para as pessoas que têm uma história de ser vítimas, né? Por exemplo, do racismo, do desemprego, do subemprego, da precarização ou do desprezo, né? Que a E, gente... Diga aí. nossa, tem uns exemplos até recentes, assim, de manifestações, por exemplo. Como que você, hoje, consegue pedir ajuda quando você está sendo preso injustamente? Muitas Olha, pessoas negras pelo mundo começaram a estudar melhor seus celulares. O celular hoje, né, é uma ferramenta de sobrevivência quando a gente está em situações assim. Porque você pode ligar e começar a filmar e aquilo virar uma prova que absorva, né, e que prove a sua inocência. Pode te uhum, salvar da morte, pode te salvar de sequestro, etc. E o que as pessoas negras começaram a fazer? Para elas conseguirem ter a sua liberdade de manifestação, em aplicativo, em celulares como iPhone e no Android também dá para você fazer isso. Você pode programar funções que, quando você é colocado em perigo, você ligue para uma pessoa de confiança, ou que você ative a câmera e comece a filmar. Isso são estratégias que eu vejo são tipos de estratégias que eu vejo que são importantes para que sejam incorporadas pelos movimentos sociais. Uma outra estratégia que eu vejo como importante são você entender os estudos e vou mudar, não os estudos, mas entender a internet como território. Eu acho que hum, por muito tempo, eu acredito, Sérgio, por acompanhar o seu trabalho, você vai concordar com o que eu vou trazer agora. Por muito tempo, organizações de movimentos sociais viram a internet como um lugar que não fosse um lugar necessariamente, fosse só sem dúvida. um ambiente digital ali, tá ali, entro ali, vejo um meme, vejo uma notícia, mas não é um território que eu vou disputar. Das eleições de 2018 para cá, a gente aqui no Brasil viu que não, é um território que está em constante disputa. Então eu vejo que o uso dessas ferramentas para comunicação digital e para estratégias que envolvam o coletivo é de extrema importância. A gente teve o ato do dia 13 de maio ontem, Sim. assim, que foi organizada quase que na sua totalidade de forma digital. Você teve uma conexão, pessoas doaram máscaras para quem fosse ou quem, tivesse interesse em ir na manifestação, rolou todos os novos. Eu até fiquei muito feliz com isso, os novos padrões de como que você lida com o distanciamento no contexto brasileiro. Ao invés daquelas notícias do início da pandemia que não levavam em conta os diferentes contextos que a gente tem no Brasil, nós tivemos cientistas se posicionando a favor da manifestação do dia 13 de maio e colaborando com informações verídicas de Perfeito. como que você participava da manifestação e mantendo a sua segurança física e da sua saúde no meio da pandemia. Então, eu vejo que está muito atrelado à comunicação digital, está muito atrelado ao uso efetivo para estratégias de sobrevivência dessa rede, e eu ainda estou construindo uma perspectiva que envolva algoritmos de forma mais concreta. Hum, Ferramentas assim como os deepfakes estão sendo usados contra as fake news, estão sendo usadas contra a população, eu ainda acredito que tem como a gente dar a volta por cima nesses usos. E eu estou construindo. Eu tenho um exemplo, que foi hum, recente também, da própria CPI, uhum, que nós tivemos ali uma mentira sendo contada,
E a própria internet, a própria rede que eles É ativaram de verdade. fake news, derrubou eles ao vivo durante a CPI. Então, assim, cara, as pessoas dos movimentos sociais são competentes o suficiente Sim. para conseguir reverter a situação que a gente se encontra hoje de tecnologias de vigilância. Isso é verdade. Tem uma crescente preocupação e ação efetiva. Agora, eu pensava numa coisa assim. Eu acho que a gente ainda se reúne, explora pouco as possibilidades da gente utilizar de maneira legítima, decente, digna os dados e construir coisas úteis para as populações como essas que você destacou aqui, mas outras coisas também. Eu acho que a gente pode criar sistemas que atendam o interesse da população das periferias, da população que está aí sendo obrigada a tomar ônibus durante a pandemia, a continuar sem vacina. Bom, todo mundo sabe, né? Então, mas a gente não tem ainda isso. Vou te dar um exemplo, Nina, uma coisa meio trivial, mas antes da Dilma ser golpeada, ela tinha um pessoal em São Paulo que a gente estava começando a fazer um projeto nos assentamentos rurais para a gente colocar um servidor lá e começar a ver com o pessoal o que eles precisavam, o que eles poderiam acionar via esse servidor, que seria uma central local, que seria ali articularia várias coisas, a porteira eletrônica, dispositivos sensores que não estivessem vinculados a essas plataformas para tomar dados dos caras, para vender agrotóxico, não, para garantir que aquela comunidade usasse nas coisas que ele precisa fazer. Por exemplo, ele precisa de um sensor funcionando porque isso dá ganho nele, ele não precisa ficar lá olhando enquanto ele faz outra coisa. Pô, eu falei, pô, mas isso dá para a gente fazer. Dá para a gente, inclusive, mesmo sem a conexão da internet, usando os protocolos da internet, fazer uma rede mesh local. Mesh, que eu digo, é sem operadora, a gente usando os protocolos de compartilhamento, né? De um celular passa a ser um replicador. Bom, é mais ou menos isso. Isso é uma coisa que a gente não tocou para frente, mas é uma coisa plenamente viável. Mas na área, numa área rural, mas e aí? E na área urbana? E na meninada? Enfim, que a gente... Será que a gente já está fazendo isso? Olha, eu diria, na área, principalmente da periferia e das favelas, que a galera já está fazendo isso, mas não é essa organização estruturada a partir de um servidor. É entre o compartilhamento, uma pessoa tem o acesso e vai compartilhar com os outros que estão mais perto. Hum, E isso que você trouxe me lembra o como que a gente está vivenciando o momento da educação no Brasil agora. A gente tem muita gente fora da escola, ou que a sim. escola não tem infraestrutura para dar aula online, ou que não teve infraestrutura para retornar às aulas. E aí a gente tem ali muitas pessoas em determinados locais que não estão conseguindo avançar com os seus estudos. Isso é em diferentes áreas e em diferentes séries. Aí você tem um projeto como esse, que de repente faz com que uma pessoa que receba os materiais consiga compartilhar entre aquela Hum, comunidade local. Mas aí, pensando, como que daria de volta os resultados, né, desse compartilhamento? E aí eu vejo que, além desse tecnologia local, tem a tecnologia o rádio. Né? O rádio ainda é uma tecnologia. E sim. rádios comunitárias em locais do Norte e Nordeste têm ajudado muito a galera a não perder as notícias. Então, imagina Hum, naquela área, e isso é um problema que tem das operadoras, que elas não alcançam no meio urbano todo mundo. E sim. nas favelas tem, né? Conforme
conforme vai ficando mais alto ou mais distante da torre, você perde muito do sinal que chega para você fazer a Tem rede, área né? de sombra, eles falam também, Isso, né? área de sombra, exatamente. Então, eu vejo que a rádio, ela pode potencializar essa tecnologia de É, redes locais, porque aí o que não está chegando pela rede vai chegar pelas rádios comunitárias. E essas rádios comunitárias, elas vão transmitir o conhecimento. Então, os professores vão estar ali, como se eu estivesse ouvindo um podcast, e eu uso a rede local para enviar os resultados para esses professores através de uma única, duas, ou enfim, poucas pessoas que podem ter esse acesso limitado e que ficam responsáveis só por sensacional. esse envio. Então, eu fiquei pensando muito que isso é uma possibilidade, né? E não seria caro de, Não. de fazer, e inclusive ajudaria na educação digital das pessoas, porque elas estariam botando a mão na massa, né, nessa construção. Eu acho que isso faz muita falta também, as pessoas que precisam terem a oportunidade de colocar a mão na massa. Agora, uma outra coisa que está na camada de infraestrutura, que a gente deixou de apostar muito em rede mesh, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pô, você vê, né? O bolsonarismo se aproveita do fato de ter aquela coisa do cara usar o WhatsApp Sim, e não pagar para usar, porque o Facebook, para concentrar as atenções, paga a franquia do pessoal, né? exato. E aí você manda um link, o cara não vai acessar o link, porque ele vai gastar a franquia dele, ele tá ferrado. Aí, olha só, pô, numa comunidade, numa área grande, você colocando, mesmo que você não use o mesh via celular, que eu quero dizer de replicação, você espalha os roteadores ali e as pessoas conseguem falar entre si, entre quem está naquela área, sem usar a operadora de telecom. Eu acho assim que a gente devia apostar em projetos assim também. A gente tem é que durante a pandemia é difícil, né? Porque está todo mundo. A gente fala, estamos conectados, mas não é bem assim. A gente. Na pandemia, eu vi os limites do digital, para falar a verdade. Tem um limite. Porque uma coisa é eu ir aí, a gente medir, pegar as coisas, outra coisa é a gente ficar só aqui no virtual, né? Não sei. Mas eu aposto muito em redes mesh. Acho que a gente tinha que ter projetos, apoiar em assentamentos, em comunidades urbanas, rurais, e, e uma outra coisa, Nina, eu acho assim, quando outras visões passarem a colaborar na construção de soluções tecnológicas, as soluções tecnológicas vão mudar muito. Eu acredito nisso. Não, e- Porque. Diga, diga. não, eu acredito também isso que você falou da rede mesh, eu fiquei pensando também. Agora a gente teve que mudar meio que os aplicativos que a gente comenta, né, e que a gente usa para se comunicar. Muita gente não está usando só o WhatsApp. E eu acho que essas redes também protegeriam a longo prazo determinadas estratégias e informações que a gente precisa estar trocando, Hum, regionalmente falando, para conseguir combater fake news dessas redes, né? E algo que eu vi que talvez seja uma tecnologia extremamente importante envolve a segurança digital. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas fora do meu eixo Rio-São Paulo sobre isso, e eles hum, estavam falando, Nina, a gente não usa Gmail, a gente usa Proton e-mail, a gente usa outros servidores de e-mail. Só que a gente tem dificuldade de fazer com que todo mundo use isso. é. Qual é a estratégia? E aí eu acho que isso acaba vindo para um lado, né, que aí a gente está passando solução, mas qual seria a estratégia para levar as pessoas para essa solução? Né? Qual Difícil. seria qual seria o caminho para a gente tirar essa imagem de que tecnologia não é importante e trabalhar igualmente? É engraçado que hoje eu conversei isso com uma colega, com uma amiga. Como que a gente faz para que as pessoas entendam que é urgente também se apropriar de estratégias tecnológicas? Então, chamar para perto cientistas, galera da Sim. computação, desenvolvedores,
e juntar isso com as urgências que a gente já conhece básicas, fome, pobreza, educação, porque quando a gente entender que não estão no mesmo lugar, mas que um é urgente a curto prazo e o outro, nós estamos trabalhando há muito tempo aí, a gente não vai desmerecer e vamos ficar reféns de Claro, uma vigilância e de um poder, que foi o que aconteceu em 2018 com a gente, porque nós não sabíamos que tecnologias a gente usaria contrárias a isso. Eu até falei que agora a gente estava prestando muita atenção em redes sociais como Twitter e TikTok e Instagram, etc., mas que nós deveríamos prestar atenção nos vídeos fakes, né, nos deepfakes, que estão sendo usados para entretenimento. isso. Quando tecnologia é usada para entretenimento, gente, são testes. São testes que a gente faz para saber a aderência do público. É Se eu tenho verdade. uma aderência boa, então eu vou puxar essa estratégia para algo muito mais efetivo e talvez perigoso. E aí eu queria Sabe por saber. quê, Nina? Porque no caso dos absurdos que o país está vivendo, a, o presidente Bolsonaro disse assim: eu nunca falei que era uma gripezinha. Pô, eu tenho no meu computador um monte de vídeo que não é deepfake, com ele falando que era uma gripezinha. Eu nunca falei que não tinha que comprar vacina. Pelo amor de Deus. O cara fez campanha, falava que virava jacaré. Então, de fato, me preocupa muito, porque como o próprio Bolsonaro será usado contra as mentiras do Bolsonaro, ele mesmo se desmente, eu acho que esse pessoal dele vai querer usar deepfake para fazer o mesmo efeito com outros que não participaram disso e não falaram isso, né? Então, a gente precisa ter coisas capazes de rastrear isso, talvez. É isso aí entra um outro tipo de tecnologia que poderia estar mais próximos, né? A gente tem grupos de pesquisas em universidades diversas Uhum. trabalhando com moderação de conteúdo online, por exemplo. Tem um Hum, projeto muito interessante que eu sigo no Twitter, que é o Mapa do Ódio, que é um projeto que eles estudam, vou olha até só. abrir aqui para eu falar corretamente, Sim. mas que eles estudam o discurso de ódio nessas plataformas e é um grupo, sabe? É um mapeamento e uma análise É sociológica. brasileiro? É brasileiro? É brasileiro. Olha. O Mapa do Ódio, é o @Mapa do Ódio, é um projeto Uhum. de mapeamento e análise sociológica de grupos de ódio na região aqui do Rio de Janeiro, Olha né? só. Então, eles fazem threads compartilhando as análises que eles estão fazendo. Agora, imagina, é uma análise sociológica. Imagine a galera de análise de dados, esses grupos que se reuniram, que também isso um ponto importante, se reuniram para pegar e utilizar ferramentas de análise de dados para trazer informações verídicas da Covid, junto com essas pessoas que estão fazendo esse mapeamento de redes de ódio, para a gente acelerar o processo de análise dos relatórios finais. Uhum. Né? Eu acredito muito na potência que os movimentos sociais têm de se organizar estrategicamente. Se a gente Uhum. usa ferramentas tecnológicas para potencializar essas estratégias e fazer com que elas ecoem mais rápido, aí a gente vai estar lidando, vai conseguir lidar Sem de dúvida. forma mais consistente contra isso em 2022. Né? Eu acho que é Porque um outro olhar. você falou tudo, porque em 2022 eu tive pensando aqui, eu até escrevi um artigo ontem, um artigo para um jornal que não acadêmicos escrevem, que é A Terra é Redonda, eu acho o nome muito legal, A Terra é Redonda, porque, mas que é exatamente uma contraposição a essa situação que nós estamos vivendo de desinformação e negacionismo e tal. Mas eu estava dizendo o seguinte, Nina, eu tive pensando, os fascistas no Brasil, os neofascistas, eles têm o que a apresentar nessa eleição do ano que vem? Nada. Eles não têm nada. Eles não defenderam o meio ambiente, eles destruíram florestas, eles destruíram trabalho, eles criaram desemprego, não tem atividade econômica decente.
e fracassaram no combate à pandemia. Ao contrário, eu acho que alguns deles quiseram a mortandade em escala, são genocidas. Eles não têm nada que apresentar, só tem um jeito. Chama-se desinformação. E aí, não é qualquer desinformação que nem 2018. Eu acho que é eles têm que fazer uma realidade paralela. E por quê? Porque eles estão perdendo, as pessoas que mesmo votaram neles estão falando, puta, foi um erro, tal. Pô, imagina o cara que sabe que ele errou, para ele voltar e votar de novo no cara, o que esses caras terão que fazer? Eles vão usar todas as tecnologias possíveis e imagináveis para tentar criar uma escala de suspensão dessa realidade mesmo, né? Quase que um universo paralelo. E aí capturar alguns, porque do debate racional, Nina, não tem alternativa. Não tem alternativa. Porque por mais que eu possa mentir, os fatos me desmentem. Eu estou dizendo, no caso assim, não, foram os governadores que me impediram de comprar a vacina. Estou te dando um exemplo. Pô, mas a Constituição, o sistema de saúde não impede o presidente de comprar vacina. E não foi nem o parlamento não impediu que comprasse, ao contrário, deu dinheiro para comprar. Então, os fatos vão tendo que ser analisados. Então, não é um debate racional que vai ter, vai ser com base na pura e total desinformação. E essa coisa que você levantou é fundamental. Pô, legal isso. Tem gente fazendo levantamento do discurso do ódio e dos grupos que promovem isso. E a tecnologia pode ser usada para acelerar a análise. Sim. Legal. Eu penso muito nisso. Ela ajudar a acelerar a análise, mas não para substituir a análise que a gente pode fazer, né? Porque Sim. eu acho sensacional quando parte desse lugar da sociologia, filosofia, da comunicação, porque aí parte de um lugar que tem bem fundamentado as metodologias e como você compara isso com a realidade atual. Metodologias para comparar a realidade atual com a realidade de, sei lá, alguns anos atrás, e você consegue acelerar isso com tecnologia. Agora, a tecnologia não pode substituir essa análise. Não. Então, assim, eu acho que aí tem uma outra diferença de organizações e movimentos sociais, que é você ter um olhar menos enviesado para a tecnologia e um olhar mais inclusivo. Até um exemplo, né, de ferramentas open source, de código aberto, eu penso que futuramente as pessoas falam de cidades inteligentes. Eu tenho algumas coisas ainda criticando, né, esse termo, mas eu vejo que a gente pensar códigos abertos entre estados, códigos abertos no sentido de códigos de o que deu certo e o que deu errado. Isso está aberto entre os estados, entre os governos dos estados, para que a gente consiga acelerar de forma mais coletiva, que de fato vire um governo colaborativo. O que a gente tem hoje, por Olha, exemplo... você deu um mote, hein? Levantou a bola na área, hein? Levantei aí. Aí, ó, governo colaborativo. É Gostei disso. isso, Vou até anotar aqui, ó. é essa a ideia, Continua. porque a gente tem ali Ceará, Santa Catarina e tal, lugares que começaram a usar reconhecimento facial na segurança pública. Eu continuo sendo contra o banimento, porque eu acho que a favor do banimento, porque os resultados compartilhados dos lugares que estão usando isso são resultados muito objetivos. Eu quero saber do processo. Então, se a gente tem governos colaborativos entre si, vai ficar muito mais transparente os processos que estão sendo utilizados. Eu não sei nem se isso, de acordo com a legislação que a gente vive no Brasil, é possível. Mas quando eu penso do meu ponto de vista tecnológico, códigos abertos, eu penso em processo. Eu não penso em abrir tecnologia e você que está aí, sei lá... se vire aí. Não, é abrir processo. Então, eu vejo que se a tecnologia estiver nas mãos de pessoas que pensem assim, a gente tem uma evolução muito mais inclusiva e menos desesperadora, sabe? Mas, Nina, é o seguinte,
eu fui do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Quando eu voltei para São Paulo, uma das coisas que eu tinha brigado lá para conseguir, ajudei a fazer, era o imposto de renda que rodasse não só em Windows, rodasse em qualquer plataforma. Na época, eles usaram a linguagem Java, mas o negócio era tão difícil que eles usavam o Java que só rodava na plataforma da Microsoft. Eles tiveram que refazer, mas eles refizeram. Só que tinha um lance. Para quem usava a Microsoft, era só instalar lá o ReceitaNet, eu não me lembro os detalhes, e já funcionava. Para quem usava Linux, não. Sou até hoje usuário de Linux, GNU Linux. Aí o que acabou acontecendo? Eu não consegui instalar. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Aí eu entro numa lista. Uma lista. E aí eu coloco uma pergunta. O que está acontecendo aqui? Cara, eu recebo suporte online da comunidade, dos colaboradores. Tem muita gente colaborando. Eu resolvi em 5 minutos. Eu não ia conseguir entregar o imposto de renda, porque eu não ia, eu nem tinha Windows, ia ter que pegar um piratão para poder. O lance é o seguinte: esse processo que ainda depende muito do indivíduo, ele pode ser organizado, como você falou, entre instituições, e algumas, a justiça está fazendo isso. Eu fiquei muito bem impressionado, Nina, que os sistemas de linguagem natural para ler processos da Justiça Federal estão sendo desenvolvidos com universidades, e eles estão trocando os códigos. Isso é um processo colaborativo que pode acontecer entre prefeituras, entre universidades. Aliás, Nina, você deve ter acompanhado, né? A USP, a Unicamp, o FRJ, tudo que entregaram aí os servidores de e-mail para o Google. O Google agora falou, agora acabou a mamata. Agora que eu tenho os dados de todo mundo, que eu tenho as relações, que eu já treinei os algoritmos meus, eu não preciso mais ficar escalando, botando dados, vocês baixando o vídeo que vocês quiserem. Não, não, não. Agora, 1 tera para cada aluno. Pô, é melhor não ser, então, aluno, é melhor entrar como um Gmail normal, qualquer um, porque ele tem mais teras à disposição gratuitamente. Aí, as universidades, Nina, não tem nem como pegar de volta tudo que eles entregaram. Sabe por quê? Porque cada um pega individualmente. Agora, que mentalidade tem um gestor de entregar dados das relações dos pesquisadores, das alunas, alunos, dos educadores, que não estavam estruturadas, eles entregaram de mão beijada para uma empresa que vive de dados, que vive do tratamento de dados. E, bom, aconteceu a crise, pô, será que eles vão aprender o que é colaboração? Por que eles não criam um data center único ou federado, que reduz custo também, mas que é uma coisa que tem tratamento ético de dados? Cara, o que leva esses caras a fazer isso? Ai, olha, o Sérgio, tu não tem noção, assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, agora até meu cachorro latiu aqui, que ele também ficou revoltado, mas eu falei assim, mano, sério, a gente da informática, quando começaram a usar algumas ferramentas no online, a gente questionou nossa coordenação, a gente falou assim, pô, ó, tá tendo vazamento aqui, vocês vão usar essa ferramenta? Aí eles responderam pra gente. E agora, com essa notícia, eu fico pensando, dos próximos 2 anos, quais ferramentas o Google vai lançar com base nos No que ela dados aprendeu. do que ela aprendeu para as universidades, né? Porque tem muitas parcerias que a gente não é nem divulgada, né? Que você só fica sabendo se você for aluno daquela universidade, né? Cara, Só se você ficar sabendo. Então, só se você for Nina, estudante ali. quantos modelos esses caras criaram que a gente não sabe, quantos experimentos que eles fizeram com os alunos, com as alunas, com a gente, com todos nós, que a gente não sabe. Porque se você, Nina, for fazer alguma coisa atualmente no Brasil que envolva pessoas, ou você tem lá que passar por uma comissão de ética,
Pelo menos na minha universidade é assim, as pesquisas têm que passar, não só na área médica agora, você tem que passar. Eles passam por que comissão de ética? Nenhuma. O filtro deles são os acionistas. Se estiver Exatamente. dando grana, então... Mas, Nina, você acredita, pela sua experiência, pelo que você tem visto, você acredita que seria possível a gente ter modelos ou ter procedimentos que tornassem por exemplo, esses tipos de deep learning, de redes neurais, esses tipos de redes neurais que eles se tornassem explicáveis? Você acha que ou isso não vai ser possível mais? Eu estava no mudo aqui. É um ano de Ah, quarentena e a gente é. coloca no mudo e esquece. Olha, eu acho que. Eu acredito que pelas pessoas que eu conheço que estão estudando explicabilidade nessa área, elas estão fazendo um esforço para deixar mais acessível esses processos de construção. Eu acho que as redes neurais, machine learning, elas se tornaram populares entre quem sabe programar e quem também se interessa por isso, mas não sabe programar, etc. Se tornaram populares em relação a tipo, você conhecer, você entender minimamente ali processos e tal. Mas elas não se tornaram acessíveis. Se tornar popular e se tornar acessível são duas coisas diferentes. Se tornou popular porque um monte de gente quer ficar usando. Agora, acessível não é. E aí eu acredito que a explicabilidade ela pode ajudar tanto na acessibilidade desses conceitos, mas também na implementação, sem necessariamente precisar de ferramentas robustas. Uma das coisas que a Timothy, antes dela ser demitida injustamente do Google, né, abordou, foi justamente como esses modelos eles implicam no meio ambiente, implicam negativamente no meio ambiente. Então, quando a gente começa a tornar mais acessível, a gente vai trazer pessoas para perto que não se interessavam antes a estudar isso, que podem ajudar a gente a questionar por que eu estou usando determinado hardware, determinado software, sabendo que ele gera muito mais custos, na verdade, gera muito mais resultados negativos para a sociedade, mas eu estou usando ele porque ele é mais fácil e mais rápido. E aí eu acho que quando essa área conseguir caminhar para esse lugar, a gente vai questionar o que a gente usa hoje dizendo que é mais fácil. E aí a gente vai questionar o poder que algumas empresas têm dentro dessas áreas. Qual é o processador hoje que você usa para o que você corre atrás, o GPU, na verdade, que você corre atrás para ter, para poder você fazer um modelo de rede neural? Intel, né? Na verdade, é NVIDIA. Você corre atrás da NVIDIA. Se esses questionamentos começarem a ser levantados, provavelmente você vai questionar uma NVIDIA da vida, porque você vai começar a aprofundar o olhar e entender que rede neural pode ser uma tentativa ruim de imitação do cérebro se ela não for bem definida, né? Não for bem Parametrizada. parametrizada, isso, essa é a palavra. Porque É. esses modelos de linguagem natural que você trouxe, eu também fiquei feliz de ver o avanço. Me preocupa só os parâmetros que isso tá sendo, os parâmetros que estão sendo colocados. Mas eu já fico feliz com o avanço disso estar sendo construído dentro de universidade. Porque, querendo ou não, a gente tem que confiar na nossos colegas, né? Eu fico. Eu acho que o Brasil tem muita gente estudando, eu acho que isso é um ponto de, como se diz, felicidade, mas tem um ponto de desrespeito com as universidades e com os nossos esforços de pesquisa, que quando eu vejo soluções que podiam ser feitas aqui, é feito com essas grandes plataformas. E isso tira a criatividade daqui, tira a invenção daqui, tira, sei lá, a possibilidade da gente aprender mais com os dados que são nossos. Tinha uma pessoa que me falou, esse negócio de fluxo de dados é bobagem, os dados estão no mundo inteiro. Eu falei, eu só vejo fluxo de dados do sul para o norte, nunca do norte para o sul. Eu não vejo
os dados da Inglaterra, a gente analisando a população inglesa, analisando os brancos do Texas. Eu não vejo nada disso. Ao contrário, eu vejo eles extraindo dados daqui para lá e dizendo que se a gente tiver outro tipo de comportamento, nós perderemos a possibilidade de usar aplicações que eles irão criar. Mas eu falo, opa, por que vocês vão criar e por que não nós? Essa que é a questão. Por que a gente não cria? Eu não sei, Sérgio, se tu sabe. Eu soube isso por causa da minha professora que ela contou. Que Uhum, quando o Brasil estava começando a pensar sistemas inteligentes, né, o IA, essas coisas, uhum. alguns cientistas dos Estados Unidos falaram que o Brasil não tinha que pesquisar e nem criar nada sobre isso. Tinha que fazer sapato, porque o Brasil era bom nisso, o Brasil não era bom em tecnologia. Ah, Aí mas ela contou isso, e aí você trazendo essa fala, porque eu concordo muito com o que você traz, eu falo assim, cara, o quanto que historicamente o Brasil não sofreu uns empurrões assim desmotivadores, que sim. fez com que a gente fosse se acostumando a fazer parceria com essas grandes corporações, mas deixar para elas a tomada de decisões. E aí rola o desrespeito com as universidades. Quando você usa. Uma outra coisa que me deixa um pouco triste aqui é a gente não ter uma empresa, uma fábrica, ou que seja, que produza hardware aqui no país. Eu sei que é muito caro, É. mas isso é algo que já entrega muita coisa para essas grandes corporações, e aí a gente acaba ficando refém nos nossos usos, nas nossas criações, de sempre estar fazendo essas parcerias. Ah, e se eu vou ter que pensar algum projeto social que envolva videoconferência hoje, que ferramenta brasileira de Não, videoconferência não tem? Aí eu vou ter que conversar com essas corporações, querendo ou não, é isso, para tudo fazer ok. parceria. Exatamente. Agora, a gente pode trabalhar dizendo claramente assim, com, por exemplo, várias soluções que são em código livre, mais do que aberto, e a própria RNP usou isso junto com a Federal, acho, do Rio Grande do Sul, implantou no Rio Grande do Sul. A gente tem o Jitsi, eu tenho um pessoal de Campinas, eu não sei se você conheceu ali na UTC, que é do Não, não conheço. Quilom, é o Casa Ah, de conheci. Cultura Tainã. Só me falaram. Eu ainda não fui, eu não É, conheci na presencialmente. pandemia é jogo É, duro. Ele além dele ser um cara genial em tecnologia, porque ele é um organizador, né? Eles estavam fazendo um data center comunitário, é genial, né? sim. Usando, inclusive, base de streamer do Jitsi, que é código aberto, instalado nos data center deles, que é óbvio, né? Que se você comparar com o data center dessas corporações, é uma metáfora, porque, por outro lado, ele pode ser federado, todas essas entidades, em vez de hospedar nesses lugares as coisas, podia fazer um esquema distribuído e federado de hospedagem, manutenção, segurança. E o TC mostrou que é possível ter soluções assim que estimulem a criatividade nossa. Essa que é a questão. E eu fico meio assim impactado porque atualmente nos cursos de computação o pessoal tem ligado, tem conectado as pessoas só num caminho, essa que é a questão, não no caminho da invenção, no caminho do uso. Esse que é e do uso do que está pronto, do que é mais rápido. Eu cheguei até, teve um encontro em Salvador da Lavitz, escrevi até um paper com base nas consultorias, né? E tinha um consultor de uma empresa, ele dizia assim: é errado você desenvolver uma estrutura de inteligência artificial própria. O correto é usar as que têm já grande qualidade, grande disponibilidade e velocidade. Aí ele indicava todas essas plataformas. Pô, nem desenvolver o seu esquema, seu modelo, você pode. Não é aconselhável. É melhor você usar a IA da Microsoft, a IA do Google, a IA do Facebook, a IA da Amazon, e não a sua, porque você vai perder tempo.
Tempo é dinheiro. E essa frase que tu disse é justamente o que eu falo, cara, a gente tá deixando tanto para o mercado gerenciar essas novas tecnologias, e o mercado é competitivo. Como você disse, o tempo é dinheiro. O sistema que a gente vive é esse. Se o sistema que a gente vive é capitalista, eles não vão querer parar Não. para investir tempo em construir alguma coisa do zero que não envolva essas grandes corporações. E aí a gente fica, como sempre, tendo que Mas, hackear. Nina, a gente tem que. Mas, Hackear. Nina, tem muitas estruturas do próprio movimento negro, o próprio MST, o próprio movimento de ocupação urbana, o movimento de habitação, o movimento de saúde. Cara, esses caras, eles são muito bons no que eles fazem. E é como você disse da organização do mato ontem, do 13 de maio. Pô, mas vem cá, se a gente for ver tecnologicamente o que eles estão fazendo, eles estão longe desse debate. Eles acham que a gente é meio bobo. A gente Sim, precisa romper essa alienação tecnológica, né? sim. Eu diria que o pouco que eu estou conseguindo fazer é fazer cursos de segurança digital para a galera, Ah, ou legal. cursos de metodologia de pensamento computacional. Porque realmente eu visualizei esse problema e falei assim, cara, é muito difícil. Eu falei com vários amigos, eu falei, gente, a gente precisa, dentro da nossa área, se posicionar mais para essas causas, porque senão vai ficar a gente falando, eles achando que a gente está falando coisa avançada demais, isso não é importante. O outro lado avançando e derrubando a gente, e a gente fica assim, cara, que loucura que a gente não consegue, né, alterar isso. Eu vejo que uma das formas podem ser cursos e direcionamentos básicos mesmo, primeiro, mas eu vejo que falta muitas rodas de conversas que misture Ah, essa galera, sabe? Eu acho que falta sensacional. eventos que você vai falar de internet, mas você vai trazer uma pessoa indígena, você vai trazer uma pessoa Muito bom. rural, que está vivendo em zona rural, uma pessoa do movimento negro, uma pessoa LGBT, e tipo assim, mistura tudo e vamos escutar mais o que elas, como que eles olham internet e tecnologia, para que a gente consiga ajudar Cara, que a gente consiga fazer o convencimento de aí, que Nina. é importante, saca? Ô, Então Nina, você acaba de dar uma inspiração. A gente podia pegar os nossos podcasts e organizar essa roda, esse encontro, uns 2, 3 dias, sim, chamar as lideranças indígenas, as lideranças sindicais e tal, e a gente falar, e aí, diga aí. E aí a gente organiza as mesas. Puta ideia, hein? Aí a cara, eu gente, acho a gente faz isso e ouve o que esses caras acham. É isso aí para a gente poder pensar juntos, né? Todos nós e eles, como é que a gente pode mudar essa história, né? exato. Eu acho que a gente é isso. Se a gente chegar falando que tecnologia é importante, eles vão falar, beleza, mas aqui eu estou cuidando aqui das doações. Depois eu fico vendo isso, que também é mais importante realmente. Só que a gente precisa escutar deles, qual é a visão que eles têm E eu, quando eu falo eles, não é que eles estejam afastados do nosso. Não. Não, é porque eles estão travando outras guerras no território. E o meu cachorro, ele concorda, ele tá aqui latindo porque ele... Eu tenho um aqui, ainda bem que ele não veio. Eu estava fazendo uma live um dia, ele começou a participar também. Toda vez que eu falava uma palavra, ele fazia, eu falei, pô. É isso, é isso. Eu acho que a gente É, precisa, eu super topo essa ideia. Acho que a gente pode fazer 2, 3 dias, assim, juntando os podcasts e gerar cara, esse conhecimento compartilhado para a galera, sabe? porque você já imaginou que legal? A gente põe umas mesas, ouve as pessoas que estão aí pensando coisas. Eu não sei, eu ouvi, eu não sei se foi ontem, anteontem, mas eu já ouvi várias vezes essa frase: quem tem fome tem pressa. De fato, o pessoal está distribuindo alimentos, está coletando grana para comprar cesta básica, está lutando contra assassinato de pessoas que estão em casa. É difícil, né? E aí a gente chega, nós temos aqui uma solução, o pessoal fala, legal, né? Mas
E aí? Exatamente. A gente não sabe exatamente o que eles estão pensando. É legal fazer essa interação. Eu acho que tem que fazer o inverso. Vamos ver o que eles estão pensando e aí a gente parte para uma ação. Pô, sensacional, Nina. Pô, valeu. Achei. Ó, aí nós chegamos. É um podcast que até faz formulações. Chegamos a formulações. Chegamos a uma solução compartilhada. Uma solução compartilhada de 2 podcasts. 2 podcasts. Curti. Muito bom, muito bom. Nina, muito obrigado aí. A gente tem. Estamos chegando aos 50 minutos, né? Que é o nosso. No Tecnopolítica é isso que a gente faz, onde a gente discute as implicações culturais, econômicas, sociais e políticas da tecnologia. E você é uma decodificadora avançada desses processos. E muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E em breve estaremos de volta com outro Tecnopolítica. Nina, um beijão para você. Gente. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Tchau, até. Tchau. Valeu.